E agora nós vamos falar de economia e emprego. O IBGE divulgou hoje, em mais uma edição da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, novos dados sobre a falta de emprego no país. Subiu o número de desempregados. Temos, no trimestre anterior, que encerrou em janeiro, 12 milhões e 600 mil pessoas que ficaram desempregadas. Agora chegou nos 13 milhões e 200 mil pessoas. Em relação aos empregados no setor privado com carteira assinada, houve um crescimento também. No ano passado, foram 32 milhões e 500 mil pessoas. Já neste ano, subiu para 33 milhões e 100 mil pessoas com carteira assinada. E para terminar, nós falamos então dos desalentados, que são aquelas pessoas que desistiram de procurar emprego. No trimestre anterior, eram 4 milhões e 600 mil pessoas. Agora, são 4 milhões e 900 mil pessoas que estão desalentadas no país. Hermano. É isso aí. PM diz que mentiu ao apontar um miliciano como mandante da morte da vereadora Marielle Franco. O policial militar Rodrigo Jorge Ferreira admitiu ter mentido ao incriminar o miliciano Orlando Curicica como um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. Ferreirinha, como é conhecido, foi preso hoje em uma operação do Ministério Público do Rio. Em depoimento à Polícia Federal, anterior à operação de hoje, o PM confessou que prestou falso testemunho com o objetivo de se vingar de Curicica, que havia tomado sua central clandestina de TV a cabo em uma área da zona oeste do Rio. De acordo com a advogada Camila Nogueira, Ferreirinha admitiu o falso testemunho por estar se sentindo pressionado. A PF concluiu que Ferreirinha e sua advogada fazem parte de uma organização criminosa que tem como objetivo atrapalhar a investigação do caso Marielle. A defensora nega ter cometido qualquer ato ilegal. A crise na Venezuela afeta até mesmo as crianças doentes em hospitais. Faltam recursos e um convênio com a Itália para realizar transplantes está parado por falta de pagamento. Esta família venezuelana está vivendo a dor de perder um filho. O menino Eric, de 11 anos, morreu vítima de um linfoma de Hodgkin, enquanto esperava por um transplante de medula óssea que nunca chegou. É muito triste perdê-lo. Eu nem sei o que dizer, não há palavras para falar sobre alguém que você amou tanto e que se perde, se vai. Ele se foi e eu não pude fazer nada. A esperança era que ele fizesse a cirurgia na Itália, como parte de um convênio entre o país europeu e a petroleira estatal PDVSA, firmado em 2010. Mais uma dívida de mais de 10 milhões de euros com o governo italiano mantém o programa paralisado desde o ano passado. O presidente Nicolás Maduro afirma que as transferências feitas foram bloqueadas por um banco português, devido às sanções financeiras dos Estados Unidos. Mas o opositor Juan Guaidó diz que a iniciativa apresenta falhas desde 2016. Outras 26 crianças precisam de transplantes neste hospital infantil de Caracas. Faltam insumos, várias áreas estão inutilizadas e alguns banheiros fechados. Sei que com ajuda, suporte, doações, elas podiam viver mais e sair daqui. Sem isso, essas vidas vão se apagando uma após a outra. Eu garanto que estes não serão os últimos dos próximos anos. De acordo com o Sindicato do Setor Farmacêutico, há escassez de 85% dos remédios na Venezuela. A ONU afirma que 1/4 da população do país precisa de ajuda humanitária urgente. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a adoção de tarifas progressivas contra o México. A medida será colocada em prática até que o país vizinho detenha o fluxo de imigrantes ilegais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criou mais uma medida para frear a entrada de imigrantes ilegais no país. Em 10 de junho, os Estados Unidos aplicarão uma tarifa de 5% a todos os bens procedentes do México, até o momento em que os imigrantes ilegais parem de atravessar para o nosso país. O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pediu numa carta para aprofundar o diálogo migratório para evitar qualquer confronto.
Pouco antes, um alto funcionário do governo mexicano classificou de desastrosa a decisão americana. A Casa Branca explicou que as tarifas subirão para 10% em 1º de julho, com altas mensais de 5%, até atingir 25% no dia 1º de outubro. O comunicado destaca ainda que as tarifas serão eliminadas se a crise da imigração ilegal for aliviada através de ações efetivas adotadas pelo México. A declaração da Casa Branca afirma que os Estados Unidos são invadidos por milhares de pessoas procedentes do México, que nada faz para impedir a situação. Trump fez o anúncio sobre as tarifas no mesmo dia em que iniciou o processo de ratificação do TMAC, o novo Tratado de Livre Comércio da América do Norte, anunciado em novembro, entre Estados Unidos, México e Canadá. O México tem os Estados Unidos como seu principal parceiro comercial, ao qual destina mais de 80% de suas exportações. Os dois países compartilham 3.200 quilômetros de uma fronteira pela qual passam numerosos imigrantes ilegais, armas e drogas. O presidente Trump está jogando duro com os mexicanos, hein, Ney? As crianças aprendem na escola aqui no Brasil que o presidencialismo brasileiro é igual ao americano. Não é. É mentira. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Vou dizer por quê. O presidente Trump pode, mas não pode tudo. O Bolsonaro pode mais do que ele. Por que ele não pode? O que ele pode é no miúdo. Ora, a China está exportando 500 bi para os americanos estão comprando 200 bi. Eu não concordo com isso, aí aumenta a tarifa. Isso ele pode fazer. É coisa inteira. O México, os países, irmão, a coisa mais importante para o país é vender e comprar. Ninguém vive do mercado interno. Então é aí que ele pega o pessoal. Aí ele faz o seguinte. Primeiro, ele falou que o mexicano tinha que pagar o muro. Vocês vão pagar o muro. O mexicano falou, não tem dinheiro para pagar o muro, é 8 bi, não tem como. Aí ele falou, agora vamos fazer o muro. Só que lá, irmão, o americano é inteligente. Quando o presidente é democrata, o Congresso é republicano. Quando é republicano, a Câmara é democrática como agora. Então o cara não tem como manobrar, e tem limites para fazer as coisas. Tanto é verdade, irmão, que ele não conseguiu fazer o muro. Ele pediu 8 bilhões para fazer o muro com o México. O Congresso deu a ele 1,3 bi, falta 7. O que ele faz agora? Ele vai terminar o governo sem fazer o muro, que é a coisa que ele só fala desse maldito muro. Ele vai terminar o governo sem fazer o muro. O que ele faz agora, então? Ele ameaça os mexicanos. Se vocês não me derem, eu vou aumentar a tarifa 10, 5 até 25 de outubro dos produtos que vocês mandam para cá, para os Estados Unidos. Aí, isso vai ficar mais caro para o americano ou vão deixar de comprar? Essa é uma coisa básica. Por que isso é importante, Camila? Porque o México, Camila, fornece 86% da sua produção de automóveis exportado para os Estados Unidos. É aí que o Trump quer melar o jogo. E o Papa, Camila? O Papa Francisco desembarcou hoje na Romênia para uma visita de 3 dias. O objetivo é reforçar o diálogo com os ortodoxos, recordar a repressão soviética e demonstrar sua proximidade com o povo cigano. O Papa Francisco foi recebido nesta sexta-feira no aeroporto de Bucareste pelo presidente romeno Klaus Iohannis. No primeiro dia da viagem, Francisco foi recebido no Palácio Presidencial e teve vários encontros com representantes do governo e da sociedade civil. Esta é a 30ª viagem de Francisco ao exterior em 6 anos de pontificado. João Paulo II esteve na Romênia há 20 anos, tornando-se o primeiro Papa a visitar um país de maioria ortodoxa. Francisco percorrerá boa parte do país, de 20 milhões de habitantes, onde 85% dos romenos se declaram ortodoxos e 7% católicos. O governo das Filipinas enviou para o Canadá toneladas de lixo recebidas ao longo dos anos. O material foi alvo de uma grande disputa entre os dois países. Vários países do Sudeste da Ásia afirmam não querer ser lixão do Ocidente. Depois de uma longa campanha para conseguir que o Canadá aceitasse o lixo de volta, o presidente filipino Rodrigo Duterte decidiu na semana passada
ordenar a devolução imediata da carga. No total, 69 contêineres viajam a bordo de um cargueiro que partiu hoje da Baía de Subic, ao noroeste de Manilha, rumo ao Canadá. Durante muito tempo, a China aceitou os rejeitos plásticos de todo o mundo, mas no ano passado interrompeu a operação de forma repentina, alegando preocupações ambientais. No caso das Filipinas, dezenas de contêineres foram enviados por uma empresa canadense em 2013 e 2014, etiquetados de forma inadequada, como se contivessem lixo reciclável. Todos os anos são produzidos cerca de 300 milhões de toneladas de plástico, segundo o Fundo Mundial para a Natureza. A maior parte termina em lixões ou nos oceanos. Calcula-se que de todo o plástico produzido entre 1950 e 2015, apenas 9% foram reciclados. Um vulcão está espalhando medo na Indonésia. Nos anos 1960, ele matou mais de 1.600 pessoas. Veja no próximo bloco. Voltamos já.